Um confronto entre dois grupos na Virgínia, nos Estados Unidos, terminou com uma pessoa morta e dezenas de feridos. A situação começou com a organização de um protesto de grupos declarados neonazistas e que defendem a supremacia branca. Em outra frente, a manifestação fazia oposição ao protesto da supremacia branca. Um carro avançou contra esse grupo e a confusão começou. O presidente Donald Trump condenou os dois grupos pela violência. Para discutir esse assunto, nós vamos analisar 2 pontos. Tentar entender de onde vem esse ódio e contextualizar o nazismo na sociedade atual. Estão conosco o sociólogo Marcelo de Ziuta e o professor de História e Relações Internacionais da Audiplo, Silvio Romero. Sejam bem-vindos. Bom, assunto extremamente delicado, né? As pessoas, inclusive, comentam as próprias notícias, a própria forma, por exemplo. Eu usei a palavra confusão, né? Enfim, cada um pode entender, as palavras têm poder e cada um interpreta de alguma forma, né? Especificamente, é muito mais do que uma confusão. Vamos deixar bem claro, a gente só usou uma palavra. Eu quis entrar nesse debate porque eu vi algumas reportagens sendo criticadas porque usaram isso como manchete, essa palavra, para tentar definir o que está acontecendo ou o que aconteceu nos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos começar pelo contexto histórico. Quando a gente pensa em nazismo, lembramos de Hitler e a Alemanha, Segunda Guerra Mundial. Como essas ideias voltam hoje, voltaram, a gente usa a expressão neonazismo, né? Mudou alguma coisa. Naquele momento, é bom a gente lembrar que a perseguição na Alemanha não foi exclusivamente só contra judeus, existiam outros, né, grupos que estavam sendo perseguidos, professor. De fato. Boa noite, Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Boa noite, Marcelo, obrigado pela companhia. De fato, a perseguição na Alemanha ela vai ser dirigida àqueles grupos que os nazistas vão definir como sub-humanos. Tá? Obviamente, os judeus vão ser o grupo mais numeroso, né? Sobretudo a partir da invasão da Polônia, tá? Mas aí também entram, né, os ciganos, os próprios comunistas, né, os deficientes físicos, os próprios eslavos, né, os povos do leste europeu, né, e que todos vão engrossar aquele número de vítimas, né, do grande holocausto, né, que habitualmente se refere muito mais à questão do massacre de judeus, mas tem uma população aí, né, associada que também sofreu o mesmo massacre. Bom, quando a gente fala em neonazismo, é interessante observar que boa parte dessas ideias, né, e aí principalmente a questão do antissemitismo, né, do nacionalismo e dessa ideia, né, de uma supremacia racial, elas se mantêm assim, obscurecidas durante algum tempo, né, mas, sobretudo, elas vão surgindo, né, naqueles cenários em que as crises econômicas em diferentes nações, né, ou, muitas vezes, as crises de imigrantes, né, se estabelecem, e aí algumas dessas ideias elas vêm à tona. Eventualmente como se fossem uma novidade e poderiam nos pegar de surpresa, mas, de fato, a gente observa que, na Europa, por exemplo, existem algumas cidades que são notoriamente conhecidas como redutos neonazistas, né? Então, até a própria imagem de algumas dessas cidades, na Holanda, na Bélgica, na França, né, acabam tendo, né, essa conotação até pejorativa, como redutos neonazistas, né? Talvez, por uma questão de consciência, a Alemanha, de fato, seja o país mais preocupado em fazer, vamos dizer assim, essa limpeza, né, e adotar atitudes efetivamente pedagógicas, né, no sentido de educar a sua população e manter assim, uma vigilância permanente como contra qualquer resíduo dessa ideologia. Sim. O trauma foi muito grande, né? A gente estava comentando agora há pouco que até mesmo algumas pessoas, estando em Berlim, em alguns pontos turísticos, fazem a saudação nazista e com cunho, não digo humorístico, mas de brincadeira, né, na cabeça das pessoas. 2 chineses foram presos essa semana e a Alemanha foi muito dura. Então, essas ações pedagógicas são extremamente duras justamente porque o trauma é muito grande, né? Algumas pessoas poderiam imaginar que seria relevado na medida em que esses chineses não teriam nenhuma ligação com grupos neonazistas, nem nada, estariam apenas fazendo uma referência.
Mas o trauma é tão grande que não dá nem para brincar com isso na Alemanha. Bom, agora, professor Ziuta, vamos tentar entender na sociedade. Essa questão do neonazismo, a gente tem transformações, né? O aspecto parece ser o mesmo. Crises econômicas, a relação com o outro, com o imigrante, né? Sendo apontado às vezes como culpado, por muitas vezes como culpado por alguma crise, enfim. Mas transformações ocorreram. Então a gente tem agora, nesses grupos neonazistas, como os Estados Unidos, a questão do latino, a questão do negro, do afrodescendente americano, enfim. São coisas que não estavam no primeiro momento do nazismo, na ascensão nazista na Alemanha, e hoje isso dá para a gente identificar como um movimento neonazista, essas transformações, por isso neo? Obviamente, esses grupos raivosos, né, vamos dizer, porque eles são movidos pelo ódio, né? O que está ali é ódio, a gente não pode dizer que é uma ideologia, embora se traveste de ideologia, mas é um sentimento de ódio contra quem é diferente, contra quem traz uma mudança para o teu espaço. São reacionários, reagem à mudança, reagem à chegada do diferente. O que eu entendo isso hoje é que ele está se tornando um tipo de discurso que a sua oposição, em princípio especial no Brasil, ela está em disputa. A gente pode lembrar do Foucault, onde o discurso é o poder, nós falamos do poder das palavras. E eu me surpreendo muito como as pessoas encaram isso, sabe? Porque aqui no Brasil, ainda bem que a gente tem leis que proíbem a difusão do nazismo, né? Você fazer apologia ao nazismo é crime no Brasil. Então, quando a gente vai lá para tentar problematizar, mas existe algo muito semelhante no Brasil. Sim. Que são esses grupos raivosos que combatem minorias, que acham que as minorias são isso ou são aquilo. Quando a gente vai tentar problematizar isso, aproximar uma realidade de outra, que é a perseguição das minorias, que ocorre no Brasil por grandes grupos políticos hoje, que estão instrumentalizados, que estão com representação em parlamentos, Sim. que estão crescendo muito no Brasil. Vamos imaginar isso aí de uns 5 anos para cá. A gente vê que tem gente que defende na internet que nazismo é coisa da esquerda. É uma coisa que é impossível da gente conseguir conceber que uma pessoa diga isso, sabe? Ou seja, até no Brasil hoje, na nossa sociedade atual, a gente conseguir fazer um contraponto a isso de forma clara, de forma objetiva, com argumentos históricos, com pensamento sociológico, é difícil, porque justamente essas pessoas que repetem essa intolerância tentam se apropriar de um discurso para justificar o seu ódio. Sim. Então, na verdade, nós temos um discurso de ódio que não é novo, estava aí há muito tempo escondido e que explodiu. E que está fundado em cima de muita falta de conhecimento, de muita ignorância e de muito ódio. E a gente tem que dizer que isso faz parte de uma estratégia de perseguição, né? Esses grupos perseguem as pessoas também no Brasil. A gente acabou de ver fotos da agência... Essa aqui é a Associated Press, né? E a outra da agência Reuters, né? Esse aqui é em Estados Unidos, né? Exatamente. Porque a gente tem que apurar o que aconteceu ainda em Barcelona. Isso foi recente, foi hoje, né? Mas a gente está falando dos acontecimentos do final de semana. E vamos acrescentar aí nesse neo, e por isso eu disse o neo, que novos elementos, novas representações, né? Novas identidades estão sendo incluídas nesse discurso do ódio. A gente não tem só grupos étnicos ou religiosos, né? A gente tem, por exemplo, grupos como os casais homoafetivos. Nossa, perseguidos demais. Também são perseguidos, de alguma forma. Enfim, dá para a gente associar o ódio com o medo naquilo que eu estava te dizendo antes, professor, nessa questão de quando a gente tem uma crise muito forte, a gente precisa achar um culpado. Isso aconteceu na Alemanha, né? E hoje a gente vive um momento de crise no mundo. Né? Não é só no Brasil que a gente enfrenta um grande desemprego, né? Os salários sendo achatados, as questões econômicas são forte influência para que isso aconteça. Eu estou tentando achar uma motivação para isso, pura e simplesmente. Eu não acredito que as pessoas nascem com esse ódio. Né? Elas não nascem, elas são produzidas por uma sociedade. E a gente sabe que o capital hoje é o principal movimento da nossa sociedade atual. Verdade. Essa tua observação de que as pessoas não nascem assim é o que justifica, né, o sucesso do tweet do Obama, aí, que teve 3 milhões, né, de acessos, porque, de fato, essa é a perspectiva colocada pelo próprio Nelson Mandela. Né? Mas eu acho que aí nós temos uma combinação de 2 fatores. Né? De um lado, existe o econômico. Tá? E, num certo sentido, quando o Trump ele começa a fazer a sua campanha eleitoral, né, e começa a falar para esse dito angry white man, esse homem branco raivoso, né, ele está fazendo uma campanha voltada, né, para todos aqueles
perdedores, né, para os losers da economia americana, né, que foram aqueles indivíduos que faziam trabalhos de qualificação intermediária, que trabalhavam em montadoras de automóvel, trabalhavam em siderúrgicas e tal, e que foram perdendo seus empregos e baixando seu padrão de vida à medida em que a economia norte-americana se internacionalizava. Então, esse é o fator econômico e que faz, então, esse americano de classe média ou de classe média baixa, enfim, né, sempre é difícil usar essas expressões, olhar para o outro, né, e especialmente para o imigrante ou para aquele outro que não é um homem branco, né, que ascendeu, né, na sua posição social em detrimento da dele, ou pelo menos isso na imaginação dele é uma relação direta, mas ao mesmo tempo, né, o processo, né, de, vamos dizer assim, de desenvolvimento de algumas questões sociais no governo anterior, no governo Barack Obama, tá, em função da questão homoafetiva, em questão do Obamacare, o plano de saúde, do avanço, né, do próprio debate, que é um debate central da sociedade americana, né, o pro-life, o pro-choice, envolvendo a questão do aborto, né, me parece que todas essas questões, de alguma maneira, colocaram a sociedade americana, ou pelo menos um padrão de discurso da sociedade americana, adiante e que, de alguma maneira, excluía esses setores conservadores da sociedade. Sim. E quando esse angry white man, né, esse nacionalista, esse homem branco fundamentalista, que acha que os Estados Unidos são o seu país, né, ele se sente deslocado nesse contexto, porque essas questões são muito, talvez, subjetivas, muito avançadas, ou contemplem o interesse de minorias em relação às quais ele se sente, né, marginalizado. Sim. Então, eu diria, nós temos uma questão cultural e uma questão econômica que motiva esse tipo de fenômeno. Uma pequena pausa. Lembrando que você de casa pode participar pelo 99588-2374. Esse é o aplicativo. Você aciona o aplicativo WhatsApp e manda a sua mensagem de texto. 99588-2374, com perguntas e até mesmo a sua opinião. A gente está com um vídeo aqui do ataque em Barcelona, né? Esse ataque que aconteceu recentemente. Esse vídeo, então, está na nossa fanpage, Guilherme? Esse vídeo é do YouTube, uma postagem. Isso, baseado nas agências de notícia, então a gente chegou até esse vídeo e a gente pode ver então aqui o momento do ataque em Barcelona, que vitimou essas pessoas, ainda está sendo apurado, mas vamos voltar para os Estados Unidos, melhor, vamos linkar os Estados Unidos com o Brasil, Porto Alegre especificamente. Professor Diuta, aqui em Porto Alegre nós chegamos a ter no mesmo dia uma manifestação que reuniu grupos que defendiam, né, o impeachment de Dilma Rousseff e outros que eram contrários, que chamavam de golpe. Não houve confronto, mas o clima era de tensão. Em outros momentos a gente viu essa tensão em Brasília acontecendo agora, recentemente. Essa intolerância aqui, agora a gente já ampliou a pauta, estamos falando de intolerância, agora não tolerar a ideia do próximo, né? E o senhor falou muito bem ali na questão diferenciar Estados Unidos e Brasil, onde a questão da liberdade de expressão tem um viés lá que permite essas manifestações, né? E outro aqui no Brasil que já, com mecanismos de lei, impedem que alguns tipos de discursos sejam proferidos abertamente. E são discursos criminosos, né? Eu acho que quando você faz uma lei, uma legislação, ela está aí para duas coisas. Ou para coibir alguma coisa errada, ou para incentivar uma coisa positiva. A legislação tem que vir para coibir, e aí não é um ataque à liberdade de expressão. Existe uma visão muito torta de que em algum momento da história se criou de que a liberdade e a segurança seriam coisas opostas, seriam impossíveis de ser. Ou você teria que abrir mão da sua liberdade para ter segurança, e para ter segurança você não poderia ser livre. Isso é um absurdo, porque a pessoa só é livre se é segura. Se tu tem segurança, tu tem uma liberdade objetiva. Então, o que tem de verdade é a criação de um tipo de sujeito que quer ser disseminado na sociedade. Como ele falou, o homem branco, tradicional, assim, que aqui no Brasil eles chamam de o cidadão de bem. E eu não custo de lembrar, cidadão de bem é o nome do jornal da Ku Klux Klan. Então, assim, nós estamos vendo esse tipo de montagem que é perigosa, gente. Nós temos que ter sujeitos críticos que escolham o seu lado. Você quer ser um sujeito liberal, um sujeito que tem um viés do que a gente entende como direita,
ok, você deve assumir isso com parcimônia, com respeito ao contrário. E não pense que a esquerda é tolerante, porque muitos desses atos de intolerância ocorrem por parte da esquerda também. A gente viu agressões de dois lados em determinados momentos. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. A gente tem que desconstruir essa ideia de um tipo de sujeito para cá e de um tipo de sujeito para lá. A gente tem que tentar fazer uma convergência, porque no fundo a gente vai conviver cada vez mais com a diversidade. As pessoas cada vez mais, e nos estudos culturais a gente vê muito isso, as pessoas cada vez mais vão se forjar se alimentando de diferentes fontes, sabe? Então aquele sujeito fechado, hermenêutico, aquele tipo, ele deveria, com o avanço da cidadania, se desfazer. E nós nos tornamos cada vez sujeitos mais múltiplos, até porque a sociedade exige isso. Mas, infelizmente, existem pessoas que teimam em tentar engessar um tipo de sujeito como o sujeito certo e um outro tipo de sujeito como o sujeito errado. Sim. Isso não vai terminar bem, não tem como terminar bem. Sem dúvida. Voltando agora um pouco para a história, a gente tem... Brasil, vamos de novo, Brasil e Estados Unidos, né? A gente tem algumas diferenças na própria formação do povo, né? Como, por exemplo, a população afrodescendente teve limitações em um determinado momento e como no Brasil a ideia que se tem, nós temos uma liberdade de que a liberdade do negro no Brasil já começa lá no século retrasado. E, né, a questão do racismo velado, enquanto nos Estados Unidos, até 1960, o racismo era, digamos, legal, de certa forma, né? E como isso produziu situações diferentes. Aqui a gente tem a falsa ideia de que não existe racismo, que é uma miscigenação e que está todo mundo feliz e alegre no carnaval. Lá se tem uma divisão bem específica. Que tipo de produção a gente pode acompanhar ao longo da história? Quais as diferenças entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo? Bom, as diferenças elas são bastante expressivas, né? Os Estados Unidos eles vão ter um sistema, né, que a escravidão vai ser abolida ali no contexto da Guerra Civil, né, e a partir daí a gente vai ter os Estados do Norte, né, onde os negros são emancipados e se integram, né, à vida civil e passam a ter acesso ao mercado de trabalho, passam a ter acesso às universidades e tal. E isso, obviamente, também vai integrando progressivamente, né, parte da população negra a um perfil populacional de classe média, né, com todas as possibilidades de ascensão social. Tá? No Brasil, a gente tem uma outra situação, que além de uma abolição tardia, tá? E nós vamos ter uma marginalização desse grupo, tá? Dentro da própria estrutura econômica, né? Então o próprio negro liberto, muitas vezes por falta de opção, ele continua sendo, né, um trabalhador de fazenda, praticamente nas mesmas condições, né? Progressivamente, né, vai migrando aí para o meio urbano, né? Mas sempre, né, naquelas atividades economicamente mais humildes, subordinadas, né? E isso fica, né, difuso na cultura brasileira, né, nessa espécie de cultura de assimilação, né, que é uma cultura muito típica da própria Península Ibérica, né? Então, isso nós importamos, né? E dentro disso se estabelece um padrão de convívio que oscila, assim, entre um convívio subordinado e amistoso com eventuais episódios de repressão policial. Sim. Né? Então, nós vamos ter aquela questão da criminalização da capoeira, da criminalização da figura do malandro, né? Justamente porque o negro ele vai ser tratado de outra maneira, mas nunca vai ser tratado com vamos dizer assim, com a positividade, né, que a própria legislação norte-americana impõe em algum momento, tá? E que gradualmente vai sendo superada a resistência dos estados do Sul. Não. Professor, para fechar, a gente tem muito pouco tempo, mas eu quero que o senhor responda essa pergunta. O Alexandre de Alvorades, a sociedade apresenta uma involução. O estresse do cotidiano pode ter influência nisso. Isso acaba gerando ignorância e intolerância coletiva, ofuscando o bom senso social. Professor, sociólogo, a gente está vivendo uma evolução? Não, evolução não dá para dizer que a gente está regredindo. A gente está caminhando para um caminho perigoso, sabe? Então, obviamente, a gente tem a impressão que está andando para trás porque ele é balizado em valores antigos, sabe? E a gente tem a ideia, que nem o professor falou que se vivia antigamente na ditadura era melhor, não sei o quê. Então parece que a gente quer dar um passo para trás, mas não, a gente continua seguindo, mas num caminho tortuoso. E é importante daí que a gente consiga se mobilizar para desfazer isso, para apresentar um caminho melhor.
Nós estávamos falando da sociedade americana, só para concluir. A sociedade americana ela tem muitos problemas, mas ela tem um poder de resposta muito grande. Você pode ver, quando um jovem negro é morto num incidente policial, logo já tem manifestação violenta, eu não sei o quê. Ela tem um poder de reação maior que a nossa. A gente tem essa coisa que o professor falou, que o Sérgio Buarque fala lá do Raiz do Brasil, que a nossa tendência é o jeitinho, a se ajeitar, a não confronto, sabe? Então eu acho que essa é a nossa diferença. Nós precisávamos ser mais americanos no confronto. Reagir. Imediatamente. Aí, nesse sentido, ser reacionário nesse ponto, de reagir a qualquer situação nesse aspecto. Só quero lembrar para você reagir em casa, porque ontem no jogo Botafogo e Flamengo tivemos um cidadão que foi preso por injúria racial, foi flagrado pelas câmeras. É bom lembrar, né, a gente separa Estados Unidos, isso aconteceu ontem no Brasil. Sou colorado. O Botafogo será expulso da Copa que nem foi com o Grêmio?